entrando no mês de Tammuz, o mês que eu vejo dentro da visão judaica um mês abençoado, um mês o qual nós temos passado, o finalzinho do mês passado, para essa guerra que Hashem tem propósitos e nós precisamos interceder por Israel e pelas nações, com toda certeza, pelas pessoas que lamentavelmente são prejudicadas, né? Se fosse a guerra entre os líderes, né? Aí seria melhor, né? Mas não, mas envolve todo mundo, né? Inclusive a população. Bom, umas considerações a fazer sobre o mês de Tammuz. É um mês assim bem importante e cuidadoso pelos judeus, porque tivemos alguns acontecimentos nesse tempo, né? Nós tivemos ali um momento que é marcado pelo pecado do bezerro de ouro, a quebra das tábuas da lei, é marcado também pela destruição dos templos. Então são datas que caíram nesse período, e a começar de 17 de Tammuz para frente, e 9 de Av também, que é o dia exatamente que eles fazem jejuns e trazem a memória. É um mês assim que traz reflexões, que é para a gente vigiar mais, né? Hoje já tem várias notícias não muito boas, inclusive agora mais uma, acidente do Marcelo. É um mês assim que a gente tem que estar vigilante, sempre nos chamam a estar atento nesse mês de Tammuz, tá? Essas são algumas considerações que eu tenho a dizer sobre o mês de Tammuz. Bom, nós vamos ler aqui a bênção de toca shofar, porque a palavra do Senhor fala em Deuteronômio 81 que nós devemos tocar shofar no dia que encabeça cada mês no calendário judaico. Então, todo mês do calendário judaico é de 29 dias, às vezes 30 dias. Então, hoje, no pôr do sol, iniciou o mês de Tammuz e vai até amanhã, porque são 2 dias que eles avistam, fazem uma contagem do aparecimento da lua nova. Aí, então, o mês encabeça. Tem outras diferenças, outros detalhes que são também falados de cada mês. É uma representatividade de tribo, de letras, algumas coisas assim que têm a sua relevância, mas nós assim nos preocupamos em tocar o shofar, como é falado, e desde Rosh Hashanah, que também é a festa de Yom Teruah, a gente toca o shofar. Quando o Guru de Adonai toca no nosso coração, a gente toca o shofar, porque é um instrumento de convocação, de guerra. Então é importante a gente orar para Deus abençoar, para a gente receber essa unção para tocar o shofar. Então tem uma bênção, tá? Que nós falamos antes de tocar o shofar. Nós tocamos 3 toques: o tequia, shivarim, perua, tequia leudolá. A bênção é o seguinte: Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav, v'tzivanu lishmor kol shofar. Amém. Benditas por Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste ouvir a voz do shofar. Amém. Também temos a bênção do Shechetriano, que fala: Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, shehegianu vekirmanu verikianu lesman hazeh. Amém. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservaste em vida e nos amparaste e nos fizeste chegar a esta época festiva, porque cada mês é também visto como uma festa, o Rosh Chodesh, de cada mês, como o Shabbat é uma festa.
Então são datas bem expressivas, são dias em que os portais espirituais são abertos. Então nós temos que estar atentos para buscar a bênção para a nossa vida, vigiar também, porque o nosso inimigo ele entende isso e fará de tudo para impedir a obra do Senhor, as reuniões. Então por isso nós vamos obedecendo os mandamentos, os estatutos do Senhor. Então também, vamos tocar agora o shofar. Primeiro toque tequila, segundo shevarim, o terceiro tequila e o quarto. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Eterno, tu possas tomar o pregador dessa noite nas tuas mãos, que a Codivar Elohim, que a tua palavra, possa ser discorrida neste tranchar para a glória do teu nome. E que possamos assim nos alimentar dela, Senhor, desta palavra, desta Codivar, que é a tua palavra, Hashem. Abençoe o pregador, abençoe sua família, abençoe a todos que aqui estão, e aqueles que nos assistem, e aqueles que não puderam, por qualquer motivo, estarem conosco aqui nesta noite. Nós choramos gratos, Hashem, Yeshua, HaMashiach. Amém. Sorrisão. Shabbat Shalom. Amados, vamos abrir a palavra do Eterno no livro de Mateus 23, livro de Mateus 23, os versículos do 1 ao 12. Aleluia. Tem o título aqui: Yeshua censura os escribas e os fariseus. Diz assim a palavra do Eterno: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés, estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Faz todas as obras ao fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas de seus vestidos, e amam os cumprimentos dos lugares, nas ceias e nas primeiras cadeiras da sinagoga, e as saudações nas praças, e gostam de ser chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque só um de vós é mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na casa chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estais no céu. Vem, nem vos chameis de mestre, porque um só de vós é mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será o servo, e o que se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Estávamos em nosso culto doméstico algumas semanas atrás. O Eterno deu essa mensagem ao jovem Samuel, meu filho, e nós estávamos ali ao término daquela ministração discorrendo sobre esse assunto que é muito atual, né, pastor?
Estamos vivendo dias, não que a palavra toda não seja, mas existem palavras que elas parecem ressaltar de uma forma aos nossos olhos muito forte. E o título desta mensagem é: nossas ações valem mais do que as nossas palavras. Yeshua aqui estava a condenar um comportamento e não a figura dos fariseus. O problema de Yeshua não era o grupo de fariseus, e sim o comportamento que aquele grupo, naquele momento, estava passando ao povo, aqueles que estavam em sua volta. E a gente vai na fonte, que a gente vai se buscar naquele que conhece, né? E eu fui ouvir um pouquinho do nosso amigo, mestre também, Mateus Adorno, e o que ele falava sobre os fariseus eu achei muito melhor a forma que ele explicou. Yeshua condena a hipocrisia do comportamento de quem estava ensinando, de quem estava à frente e não vivia. Yeshua fala ao povo, à multidão e em particular aos seus discípulos, no íntimo, o que eles estavam ouvindo, eles deveriam crer, mas não se comportar como tais. Os escribas na época, quem eram os escribas? Os profissionais que copiavam os manuscritos ou que escreviam texto ditados, que lhe interpretavam a lei dos judeus. Na tradução que eu procurei sobre os fariseus, eu achei uma que chega perto daquilo que o Mateus Antônio estava explicando. Fariseus, um grupo religioso que observava as escrituras, observava fielmente o rito e acreditava na ressurreição, na justiça divina, almas justas recompensadas e ímpios sendo punidos pelas suas escolhas. Então eu quis entender um pouco mais, porque o que acontece? A igreja atual, quando você fala fariseu, é tido como um hipócrita. É um título que se leva àquele que está pregando e não está vivendo. É um título errôneo, que muitas das vezes, por não conhecer a palavra, né, a igreja de Cristo ela parte por esse caminho, pegando a palavra e não identificando que era um comportamento. E aí a explicação do Mateus Adorno é a seguinte: quem eram esses fariseus? E ele vai explicando, narrando que era um membro do Sinédrio, que eram compostos por pessoas da mesma escola de Gamaliel, aonde tinham uma formação religiosa, né, que vai caracterizar um grupo chamado fariseu de extrema importância, né? E este grupo surgiu, né, antes do templo, porque antes do templo se consultavam os profetas, ia lá, dava dinheiro, se consultava, pagava. No exílio da Babilônia, o povo preso no cativo não tinha mais como buscar pelos profetas. Então se reuniu um grupo de anciões, aonde eles começaram a formar um sistema judaico que não iria mais depender dos profetas, porque se não tinha tempo, não tinha mais profeta. Então o que eles faziam? Eles começaram a ensinar as pessoas a ler. Eles começaram a ensinar a ler e a escrever. Os primeiros pedagogos foram os fariseus. Eles ensinavam a ler, a escrever, ensinavam a orar, ensinavam o povo a buscar a presença do Senhor, chamando a presença do Senhor ao lugar aonde ele chamava de, não sei se eu vou traduzir certo, Avinu Shabbat Shammai, que significa nosso Pai que estás no céu, fazia as orações, glorificavam a Deus. Isso me lembra lá, Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Então, se nós formos olhar, observar as características dos judeus, né, nós vamos ver que a igreja está totalmente errada quando ela fala sobre os fariseus. Era um grupo que acreditava na ressurreição,
só Senhor. Isso nos faz lembrar, se ele vai ter uma pergunta, se você crê nisso, crê em milagre, crê em anjos, parabéns, você é um fariseu. Isso nos causaria escândalo. Você não vai poder dizer isso aí fora para todo mundo, porque as pessoas não estão preparadas para essa palavra. Porque foi feito um dogma em que o fariseu é um hipócrita, o fariseu é o tipo daquele que quer estar à frente, quer se aparecer. E Yeshua aqui está falando especificamente a um grupo a qual ele está vivenciando, de homens que estão preocupados só com a sua aparência externa, que até ensinam o que é correto, mas não estão vivendo isso. Colocam um fardo pesado, difícil diante do povo. Eles não fazem, mas querem ensinar. E Yeshua está repreendendo isso, dizendo: vocês estão ouvindo o que eles falam na verdade, porém não vós devem proceder de tal forma, porque não é isso. Eles colocaram no seu coração a aparência externa, eles colocaram no seu coração somente o título, e para esses homens cresceu o seu coração a soberba. Mas antes, no exílio da Babilônia, os primeiros fariseus não eram assim, eram homens tementes, reto a palavra de Adonai. E se nós olharmos toda a história, nós vamos ver que eles eram grandes líderes, e que a glória do Senhor é que importasse, porque viesse a aparecer. E Yeshua agora está diante de um povo que ele precisa repreender duramente, os seus líderes, aqueles que têm a obrigação de fazer, de passar para o povo a palavra da verdade inteira. Eles estavam preocupados somente com eles, procuraram os primeiros assentos. O Senhor falaram na sua palavra: vós querem ser os primeiros. Vocês, para ser o maior, precisa se humilhar, precisa descer, precisa aprender o que é ser servo, porque Yeshua veio para servir. E quando a gente depara com isso, a gente toma um choque da realidade, porque muitas das vezes, se nós não observarmos, a sabedoria, o conhecimento nos faz ficar assim. Homens que acham que tem a lei, que domina e que sabe tudo. E o Yeshua repreende firmemente. Não adianta cumprir toda a liturgia, se arrumar como tal, se as vossas cadeiras, vocês querem os primeiros assentos, saudam o homem, e o homem não é nada, porque só existe um mestre e um só Senhor. Enquanto a glória não for para ele, a obra não for dele, de nada nos vai valer, são tudo falácias. E muitas das vezes nós deparamos com isso nos últimos dias, querido. As pessoas exteriormente, elas anunciam, elas falam, mas quando a gente parte para a parte da realidade do que vimos, questionamos. Por isso que nós temos visto tantos escândalos, porque a gente olha para a pessoa e tem como ela referência. A gente olha para o líder e nos tem como referência. Mas precisamos conhecer, como Yeshua disse, não é porque são doutores que a gente vai sair por aí e começar a seguir, não. Precisamos observar, colocar em prova aquilo que está sendo principalmente vivido. Esta palavra tem o poder de transformar a vida, mas o nosso testemunho, a ação. Não tem como. E o que eu estava falando, nós estávamos conversando. O homem estava aqui, os homens aqui estavam procurando o tempo inteiro honra. Toda vez que nós vamos em busca de honra, nós voltamos decepcionados. Porque o próprio Yeshua não nos permite tal. Eu não sei quando você colocou a sua expectativa em alguma coisa, que você se frustrou, ou que você saiu dali achando que era uma coisa e que era outra, o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. A honra é dele. Então, quando nós formos fazer alguma coisa para o Senhor, lembre
aquele que é o mestre que está no controle. Não espere nada de ninguém. Porque quando você fizer algo direcionado, esperando honra, cadeira, o próprio Senhor vai permitir que isso não aconteça, para que você reconheça que a obra é dele. É ele que faz. E conosco ele trata dessa forma. E Yeshua está dando uma lição aos líderes e aos professores. E que hoje em dia ele diria: o que falam é verdade, o que ensinam está na lei. Porém, só estão preocupados com a sua imagem, com sua honra, e querem que o povo faça aquilo que eles não fazem. Esses dias eu encontrei uma pedagoga e ela estava passando por algumas situações na educação, e ela dizia assim: você quer conhecer a turma? Olha para o professor. Tudo é culpa do professor, mas é um fundo de verdade, não na sua totalidade. Mas geralmente você vai conhecer os filhos, olha como é que é a relação, olha para a mãe, olha para o pai, não na sua totalidade, porque existe regra que a gente sabe que pode exceção. Você faz tudo e o camarada escolhe dar um caminho torto, é um preço a pagar. Mas geralmente você tem característica do ambiente em que você vive. Então, quando você vê uma turma muito agitada, sem controle, dá uma olhadinha para ver se a professora também não tem lá um descontrole. Porque, às vezes, a forma que ela está abordando aquela turma está precisando ser reavaliada. Que ela está agitando mais aqueles alunos. Então, ela disse isso para mim esses dias e eu falei: tem um fundo de verdade. Porque se nós observarmos bem, a turma leva a característica, assim como os discípulos levavam a característica de Yeshua. E assim mesmo nós vamos entender que dentre os 12, nós vamos ter lá um que por conta própria decide se desviar do caminho. Então por isso que eu disse que não é na sua totalidade. Mas o que ele tinha em particular com cada um assim se cumpria. Então a gente pode perceber, queridos, que assim é a nossa vida. Você quer ganhar alguém? É bom que você conheça a palavra. É bom que você maneje bem ela. Mas muito melhor do que manejar é testemunhar do que você fala. Porque não tem como. Chega a ser feio para nós esse título de hipócrita, pastora Camila. Você imagina a gente pregar tão bonito, eu falar com meus alunos, não minta, e eles me pegarem um título no meio da aula. Mas tia, você disse que não pode mentir. E nós precisamos nos avaliar, porque somos rodeados por uma nuvem de testemunho. E nós precisamos entender que para servir, para chegar onde Yeshua queria que aqueles fariseus voltassem, era uma questão de humilhação. E quem é que quer se humilhar? Se humilhar é significado de perdi, fui bobo, me passaram a perna, caramba, fui tolo. Humilhação para muitos é vergonha, não é recomeço. E Yeshua está dizendo: o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha. Sabe o que eu entendo com isso? Não precisa ninguém chegar para nos humilhar, é a si mesmo. É um confronto diário, é todos os dias. Como é isso, pastora? É a si mesmo você se humilhar. Olha, você tem que entender que você não é nada. Você tem que entender que você não pode. Você tem que entender que você é limitado. Você tem que entender que você é pecador. Você tem que entender que você quer e precisa mudar. Você tem que entender que existe forma para se achegar ao Senhor e que não é de qualquer maneira. Quando eu começo a me humilhar, é me auto se examinar. É saber o que de fato precisa mudar dentro de mim. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. É verdade, querido. Mas as ações demonstram o real pensamento. Porque eu posso também falar para você coisas boas, mas o meu interior está gerando morte. Então, e as minhas ações? Eu aprendi em um curso de batalha espiritual que a única ferramenta
Porque você vai ter que amar essa palavra acima de tudo. Ao teu Deus acima de todas as coisas. E aí entrar o mandamento que é o teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente cai em contradição. Porque a gente não consegue chegar a esse estágio, está sempre tendo que voltar. Então o problema não é dos fariseus. Se fosse olhar hoje, Yeshua seria. Porque ele crê em anjo, ele crê em milagre, ele crê na ressurreição, ele crê na condenação daqueles que procederam contra a sua palavra. Eu e você cremos. E qual é o nosso grande embate? É enquanto sistema. Se nós olharmos hoje, é a mesma coisa que tem líderes hipócritas. Nem todo líder prega a verdade. Existem líderes que só querem condições financeiras, que querem usar do seu nome para glórias humanas, para destaque. Não é assim. E Yeshua está preocupado porque o comportamento de tais está levando uma multidão a se perder. As pessoas estão se afastando do Senhor. Irmão, às vezes a gente observa, e agora a gente vai ter que ter muito cuidado com o que a gente fala, que agora é lei, foi dado, decretado. Então, até para a gente pregar algumas coisas, a gente tem que tomar cuidado. Vamos ter que. A gente não tem dinheiro para pagar advogado, cara. Até quem tem no processo, já que a gente vai poder imaginar, vamos. Vai ter mensagem que a senhora vai ter que selecionar qual que vai e qual que não vai. Sabia? Vai ter dia. Quando Deus fala assim, ó, eu quero te usar, nem dá desse jeito. Estou sendo sincero. E chegamos a esse tempo. Então não adianta, irmãos. Seremos perseguidos por causa dessa palavra. Essa palavra tem o peso de transformar vidas. E as pessoas têm feito disso um escândalo. E aí não seria contra a censura, contra a pessoa dos fariseus, mas contra um comportamento hipócrita, que diz ser o que não é, e viver aquilo que não é. Então é difícil. O embate dentro de nós é constante. É constante. Quando você tem um líder justo, ainda vai. E quando você não tem um líder justo no seu trabalho? E quando você precisa, você vê ele falando aquelas coisas toda bonita. Quando acaba a reunião, tu fala assim, olha, porque ele não vive nada disso. Irmão, é feio para a pessoa que vive dessa forma. E não quer mudar. E não quer ser transformado. Por quê? Porque aquele que está a ouvir julgará tudo que sai da sua boca. Sim ou não? Somos humanos. Eu ontem encontrei com o irmão e falei, irmão, nossa fé agora é uma fé mais madura. Então, tudo nós ouvimos, avaliamos. Eu não sei você, mas eu me oponho se não estiver aqui e contra resposta. Não somos mais aquela geração que qualquer um vai chegar para nós e vai falar, vi um anjo de camisa azul. Beleza, viu? Glória a Deus. Então, Senhor, revela-nos a tua vontade. Por que esse anjo de camisa? São detalhes. Não posso ser levado por um grupo que só quer honra humana, status, movimento como é que fala, né? Uma condição financeira mais elevada. Temos que buscar uma vida com o Senhor de acordo com como Ele quer. E é por isso que às vezes muitos nos têm como pessoas enjoadas. Às vezes, irmão, não é legal, mas às vezes tu bem chatinho. Às vezes chatinho parece. Mas não é, irmão. Porque o nosso comportamento vai influenciar as nossas atitudes também. Então a gente às vezes tem que ficar nos policiando. Ah, mas você não gosta, irmão? Eu gosto, só não posso. Então você já não serve. Irmão, até acho legal, mas para mim não dá. Mas por que todo mundo vai? É legal, todo mundo vai, mas comigo não funciona, todo mundo vai. Existe uma diferença. E Yeshua agora está discipulando os seus mais íntimos, dizendo, estamos todos aqui. Ouvem com atenção, escuta com atenção. Mas sobre aquele grupo ali,
vigiai. É isso que ele estava falando. Estava todo mundo no mesmo cenário. Mas ele está advertindo, demonstrando o seu discípulo para não deixar com que aquele comportamento viesse influenciar eles no futuro. E aonde viriam os escândalos? Porque quantos escândalos de líderes a gente tem visto? De homens que na década de 80 eram se respeitados, e hoje você fala, virou escravos do marido. A fulana de tal, fulana de tal é pastorada. Irmão, a unção é de pastor. Quem vai tratar com ele é Deus. Se ele está no caminho errado, é ele com Deus. Mas a Deus não renovou a unção. Mas sabe o que foi isso? Os escândalos. O comportamento do grupo que Yeshua estava aqui a criticar e discriminar. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disser. Ou seja, ainda falava que era certo, pastor Camilo. Não estavam pregando heresia, não. Estavam pregando o que era certo. Só não copia o que eles fazem. Irmão, isso é muito forte. E como é que a gente diferencia isso? Quer dizer, eu posso te ouvir, mas não posso ser igual a você. Em outras palavras, era isso que estava acontecendo. Eu posso te ouvir, a palavra é viva, mas o seu comportamento nega aquilo que você fala. E aí a palavra de Deus cai para muitos em descrédito, e não pode acontecer. Porque essa palavra é viva e eficaz. É poderosa para transformar vidas, para mudar. Esses dias eu estava, no meu tempo vago, eu entrei ali no meu Instagram, eu vi uma mensagem, muita gente postando um assunto, e entrou para mim uma mensagem de um pastor muito conhecido, e foi colocado um vídeo dos varões dançando na igreja. Eu assisti o vídeo. Bonito, lindo, porque a gente quase não tem mais esses grupos de dança, e mais de homem, né? E eles dançavam no temor, tudo organizadinho, os irmãos ataviados. Aí abri os comentários, porque como uma boa, né? Porque eu vou nos comentários, eu gosto de ver o que está se falando sobre aquele vídeo. Eu sei que estava ali elogiando, pastora Camila, mas era de filhos de Satanás para baixo. Os irmãos não tinham feito nada, só estavam dançando. E era uma música bonita que eles baixavam, e sabe? E é só gente elite. Aí eu entrei. Eu falei assim, quando as coisas acontecem na minha igreja, porque acabou o culto, 3, 4 casamentos, e pai, comecei. Escrevi um textão. Postei, direto para o pastor. Parei, olhei, li meu texto, reli. Falei, não tem bala na agulha para isso. Para que eu vou começar essa guerra se eu não vou terminar ela? Vou excluir. Não é por medo, não. Eu garanto aquilo que eu falo. Para que eu vou começar uma guerra se eu não vou terminar ela? Yeshua ministrou no meu coração. Ele é um pastor conhecido, famoso. Ele vai perguntar a sua mensagem, vai rebater você, você vai entrar de novo, vai rebater, você vai ficar igual ou pior. Falei, Jesus, verdade. Quem vai julgar é o Senhor. O Senhor não precisa da gente. É que nós estamos já, não sei, já está tão quente de tantas injustiças e tanta hipocrisia que a gente quer levantar para defender aquilo que Yeshua já disse que Ele é a defesa do seu povo. Me calei, fechei. Falei, gente, não deixa aparecer isso para mim, Senhor. Me livra de cair em tentação. Deixa de ser. Nem eu consegui entrar, eu faço isso. Eu clico, excluo, bloqueio. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? E aí eu botei, já paguei. É por causa desse testemunho que nós temos hoje igrejas que ninguém quer entrar. Porque nós somos os primeiros a matar nós mesmos. Ninguém levantou para aplaudir e dizer, meu Deus, 8 homens que não estão na Cracolândia, 8 homens que estão dando
seus corpos em adoração ao Eterno. 8 homens que estão fazendo a diferença. Porque eu não acredito em dança profética, eu vou matar, eu vou discriminar, eu vou... Não, irmãos. Hipócrita e, como Yeshua falou, esses que pregam levantando uma rebelião no meio do povo, que como líder, o que ele tinha que fazer? Não era nem ele mostrar isso. Não, mas eles estão pregando, estão envergonhando. Você imagina esses 8 homens que estão lançando, se desvia da igreja 1 por causa dos comentários. Vai para o mundo, vai para o botequim, pega a mulher do outro. Quem é que vai buscar essa alma depois? Quem que está pregando, igreja? E Yeshua está advertindo isso. Vocês colocam um peso e não carregam, porque quando vocês carregarem essa palavra, vós vão aprender o que é misericórdia. E ainda que tivesse algo errado, vamos orar para esse grupo aí, irmãos. Preciso de 3 irmãos para entrar na brecha, para Deus mudar esse quadro. Ninguém. Irmãos, vão chegar disso. Que vai ser possível, sim. Não vai. Não vai mais. Ore muito o conselho que eu dou. Fale nesses últimos dias o suficiente, aquilo que Deus mandar, Ele vai garantir. Interceda pelos pastores que ainda estão de pé pregando a verdade. Porque o grupo que está aí é de extermínio. E se nós não intercedermos para os verdadeiros fariseus da lei levantar e pregar e ensinar, nós vamos ter uma multidão desviada quando chegar no grande dia. É triste dizer, porque quem estava a denegrir não era A nem B, era a igreja. E Yeshua advertiu dizendo: Jerusalém, Jerusalém, é vós que matam os seus profetas. São vocês que dão punhalada, que matam os que estão do seu lado. Com a sua palavra, não, mas com a sua atitude. Eu quero você comigo. Quando ver as costas, quero nada, vai embora. Não vi a hora de vocês comigo. Irmãos, você não ouviu, mas o teu coração sentiu. É igual uma pontada, uma seta. Já entrou num ambiente que tu sai mal? Tu já deu um abraço a alguém que tu sai tonto? Vontade de vomitar com nada? Meu Deus, eu estava com uma boa intenção, dei um abraço, eu vou ter até tribulada. Porque são palavras, como seta. Nós precisamos estar revestidos. Precisamos ser o contrário desse comportamento. Precisamos estar com a nossa vida alinhada e ensinar o povo a verdade. Porque a casa do nosso Pai não será chamada casa de oração, uma bente. Se criticavam muito, se criticam muito quando se fala, né? Até hoje, nas sinagogas. E interessante que os fariseus criaram as sinagogas, suas reuniões, com o intuito de estudo, oração, confraternização, que hoje se deu oriundo ao culto de hoje, copiado da sinagoga. Só que o homem, o governo romano, fez as suas adaptações, foi mexendo, aí culto disso, culto daquilo, mas a intenção era orar, buscar, se confraternizar. Era isso, irmãos. A estrutura do culto que nós temos hoje vem deles. Um lugar de encontro. O problema não era a sinagoga nem os fariseus, mas como aqueles fariseus da época estavam vivendo diante do povo. Como era o seu comportamento. E isso até os dias de hoje. Eu posso descaracterizar todo pastor. É a mesma coisa quando a gente ouve alguém falar mal de um pastor aí fora. Estão fazendo a mesma coisa aqui. Todo pastor é corrupto. Não é não, irmão. Todo pastor é hipócrita. Não é não, irmão. Mas infelizmente, por causa de um ou de outro, ganhamos um título extra. E só tem uma forma de debater isso. Mostrando
como Yeshua fez. Humilhar para que Ele possa se exaltar. Todos os dias reconhecendo o nosso estado, quem nós somos, buscando nos aperfeiçoar nele, porque sem Ele não é possível isso. Porque quando você faz a vontade de Deus, quem te exalta é Deus, no tempo e na hora que Ele quer, não é no seu tempo nem na sua hora. A promoção, o movimento não chegou, é porque não é naquele momento. Está na mão dele, a hora certa já está determinada. O homem não tem poder de parar. Ele pode até atrapalhar, mas ele não pode parar, porque o que está determinado ao nosso respeito está. Algumas pessoas chegaram no meu trabalho e falaram assim: como é que você consegue ficar aqui ainda? Você ficou diante de tantas mudanças, você entra e sai. Eu falei assim, porque eu fiz uma escolha. Sabe qual foi a escolha? Eu pedi ao Senhor para melhorar. Porque se dependesse da minha natureza humana, eu ia fazer da mesma forma. Ah, fizeram uma coisa, não, vou fazer igualzinho. Você, Aquiles, o calcanhar dele. Eu comecei a dar aquilo que o Eterno me deu, não é que eu tinha não, amor. Oi, fulano, então fala, minha querida. Um beijo. Você mudou de não, aprendi a suportar. Me olharam, a melhor coisa que você fez é se sentar à mesa de Judas e dizer: eu aprendi a suportar você, te amar em Cristo. Porque como eu não posso pregar essa palavra se eu não vivê-la? Meu comportamento, pastor, precisou mudar. Irmão, dói, porque você tem opinião formada. Você já sabe tudo, mas você precisa mudar de estratégia. Tu sabe onde está A, tu sabe onde está B, tu sabe o que fizeram, mas o Senhor te bota no meio dos lobos e diz assim: você vai dar café, você vai dar bom dia, você vai entrar, você vai abraçar, mesmo sabendo que estão doidos para pegar a sua carcaça. Mas o teu comportamento vai salvar vidas. E se porventura alguém não quiser, salva-te a ti mesmo. Você não vai ter problema com raiva, com ira, com rancor. E realmente, irmãos, Yeshua passou um bálsamo no meu coração. Eu era sorrir todo dia, e brinco. E saio nem fez nada. Pararam, duas pessoas me pararam: como é que você faz isso? Parecia até Tiago. Eu falei: não, não. E Yeshua me ensinou. Porque eu precisava sair de um comportamento hipócrita para transformar minhas ações em testemunho. Para quando viesse alguém falar de Yeshua, eu poder glorificar o Pai que está no céu através das minhas atitudes. Porque o que Raça esperava? Assim como te feriu, filha também. A minha natureza é essa, filho. Mas eu não podia. Porque muitas das vezes numa unção no carro, as pessoas dizem: uma unção no carro mineral, mas no espiritual, profeticamente, sobre o peso. Não vai ser igual. A Baixada Mãe vai falar sobre a igreja dos Coregatão. Todos que estavam juntos vão junto, mas aos cabeças existe um peso ao líder. Então não adianta. Vocês vão começar? Então eu vou começar primeiro com vocês, com a carne de vocês. Chama os príncipes. Porque a vocês, quanto mais foi dado, mais será curado. Era obrigação ser exemplo. E o que vocês fizeram? Foram lá e envelharam, fizeram mentir, não começou com vocês? Então a vingança, o juízo também começaram com vocês. Irmão, isso é muito sério. É todos os dias. Aquele vizinho que persegue o dia inteiro, a dor toda, dá vontade de falar: ai meu Deus, mas você fala assim: o meu comportamento não pode ser um comportamento hipócrita. E se eu ainda não aprendi a amar, o Senhor me ensina. Irmão, isso não é vergonha de dizer para Cristo, não. Não ainda, pai, mas eu quero amar. Raça, quando fica com você, não tem uma verdade dita para o Senhor, não. Agora, quando nós omitimos: eu amo, eu gosto, mas não tem mais, eu preciso, eu quero. Só que existem coisas que eu preciso fazer e eu não preciso. Então, é o comportamento. As ações valem mais do que qualquer palavra. Que nem será de Shabbat nós queremos ter ações que vão validar aquilo que falamos. E eu sei que não vai ser fácil, porque não tem sido para
isso num todo. Mas o Eterno tem que ensinar. Quando eu vou falar alguma coisa, eu me lembro, Senhor, me dê graça, Pai, perdoa. Aí eu já justifico o irmão para mim mesmo. Às vezes ele fez isso porque ele podia estar pensando aquilo, né, Pai? Eu tento me justificar nele, pastor, porque senão fica difícil. Você vai ter problema com todo mundo. Você não vai ser feliz, você vai ser uma pessoa rancorosa, amargurada. Gente, isso é muito ruim. A gente sabe que tem aquele dia que você está com problema, mais fechado, mais calado. Mas não permita que Satanás forme ninguém. Forme em você um conjunto de comportamentos que vão levar pessoas a se desviar da presença de Deus. Devemos lutar contra esse sistema, porque foi no meio da Babilônia que surgiu homens aptos para ensinar e demonstrar. Então, é no meio dessa guerra, dessa confusão hoje, que o Senhor tem levantado uma igreja viva para demonstrar e ensinar. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua. Muito bem. As classes religiosas daquela época, de Yeshua, a principal era os peutinhos. Eram os peutinhos, fariseus. E Yeshua é fariseu. Shaul, apóstolo Paulo, foi fariseu. Foi porque ele morreu. Yeshua é porque ele morreu, não é isso. Então era uma classe religiosa que tinha o esmero em estudar a Torá e os profetas. Porém, alguns deles se saíram pela tangente, no sentido, como disse o pregador nessa noite, queria muito aparecer, muito eloquente, ensinavam a Torá, mas não a praticavam. E Yeshua, conhecendo-os, sabia quem era quem. Deus sabe quem é quem entre nós, no meio de nós. Ele sabe. Ele conhece. Por mais que a pessoa, a liderança, né, principalmente, quero demonstrar uma diferença, não é tanto aquilo, porque por trás sempre tem alguma coisa. Você estava falando e eu estava lembrando aqui. A obra de Hashem, ela foi feita para quem? Yeshua disse que ele veio para quem? Para sãos ou doentes? Doentes. Doentes em todos os sentidos. Não doentes por estar doente fisicamente, não. Com sintoma de saúde física anormal àquela pessoa, ou uma pessoa sã, não só por isso. Mas existem muitas pessoas que são intelectuais e são doentes. Tem muitas pessoas que dizem que conhecem a palavra de Deus, mas são doentes. Os maus teutinos, os maus fariseus, era desses que Yeshua estava se referindo. Como bem disse o pregador, tinha, como tem, as suas exceções. E eu estava lembrando aqui de uma certa denominação que nós temos aqui dentro dos bairros de Jacarepaguá, Barra e Recreio de Oeirantes, em que a situação financeira daquela denominação, pelo fato dos participantes daquela denominação, fez com que eles criassem um local enorme. E esse local enorme, segundo a liderança, tinha que ter tudo. Tinha que ter loja para os irmãos comprarem as coisas. Tinha que ter café. Como é que chama? Sabe café? Isso tudo na igreja.
As pessoas iam para a igreja para quê? Era um clube. É um clube. É um clube. Não é uma igreja. Não é uma quequilá. Eu não considero uma quequilá. Porque você vê uma sinagoga tradicional, onde ela é chamada de casa de quê? De estudos. Estudar o quê? Sócrates? Platão? Não. Estudar a Torá. Estuda a Torá. Então nós já temos material suficiente para estudar, para nos debruçar, porque é a palavra de Hashem, é a palavra de Deus, e a palavra de Hashem, ela é infinita. De um versículo ou de um texto bíblico, você faz nem sei quantas pregações. Então ela é interminável, a Torá do Senhor. Então a Yeshua diz que ele estabeleceu a sua casa, e a sua casa Samaria, Hashem, como casa de oração. Beit Tefilá. E Yeshua confirmou isso. Casa de oração. Por isso nós estamos aqui no Beit Tefilá, casa de oração. A oração a quem? Ao único Deus, ao Eterno. No nome de Yeshua. Porque Yeshua diz: se tudo que pedires ao Pai, em meu nome, me será concedido. Mas é pedir de calanar, de coração sincero, diante de Hashem, diante de Deus. Então é muito sério o contexto que foi trazido aqui nessa noite. Precisamos reconhecemos, era um grupo de religiosos, né, que era, digamos assim, a nada, porque eles criam o quê? Em anjo. Eles criam o quê? Ressurreição. E o que é a palavra de quem que prega isso? É a Torá, é a palavra de Hashem. Então, tinham outros grupos que não criam isso. Meus amados, precisamos, muitas das nossas congregações, muitos dos nossos servidores, fazer uma avaliação muito profunda. Muito profunda. Aquele lá do Senhor não é um clube. Clube é clube. Querilá é Querilá. Beit Tefilá é Beit Tefilá. Casa de oração, casa de estudos. Na época do templo, já existia as casas de estudo, ou seja, as sinagogas. E Yeshua foi aonde várias vezes? A sinagoga. Fala dos evangelhos. Não foi no templo, foi na casa de estudos que ele esteve. E uma das oportunidades foi dada no rolo de Yeshayahu, que se referia exatamente à pessoa dele. Meus amados, estudar a palavra de Deus no sentido de conhecer mais profundamente as coisas de Hashem, isso é muito bonito. Mas nós não podemos colocar as nossas opiniões como que prevaleça acima do que a palavra está dizendo. Deus é muito sábio, Hashem é muito sábio, e Ele permite que nós verdadeiramente venhamos a estar discorrendo, estudando os textos da palavra de Hashem. Aleluia. O Eterno possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos estar abertos
a ouvir o que Hashem está falando para nós. Amém? Recebamos a bênção sacerdotal. Yevareke Adonai Bispereka Yevi Adonai Palarecha Vivorecha Isa Adonai Palarecha Viaselecha Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. Ele reina outra, irmãos. Até a próxima.